acusação de tudo quanto é tipo. Acho que ao todo foram mais ou menos 5, 6 horas de acusação, juntando a hora. Não foi mais ou menos isso aí? Mais ou menos 5, 6 horas de acusação. Nós ouvimos sentados e calados. Mas de tudo quanto é coisa. Nós nos sentíamos como nós estivéssemos num tribunal, onde eles eram os acusadores, nós éramos os réus e os irmãos de Taiwan eram os juízes. Nós fomos pegos de surpresa, porque foi para ter comunhão no corpo. Nós fomos para ter comunhão na vida, comunhão no espírito. Mas eles vieram com acusações. Foram 5 a 6 horas de acusação. Sofremos muito. O grupo de irmãos, nós estávamos lá, nós choramos diante do Senhor. E nós oramos, Senhor, nos dá sabedoria. O que nós vamos fazer? Daí no outro dia, nós falamos para os irmãos, vocês têm que limitar pelo menos um certo tempo a acusação, porque é muito fácil ocupar todo o tempo de acusação, dizer eu vou embora, depois não dá nenhuma chance da gente expressar o nosso sentimento. E os irmãos guardaram um tempo para nós então. E naquele dia nós levantamos e colocamos toda a situação dentro da vida, dentro do Espírito. O Senhor nos deu autoridade, a coisa foi muita luz, os irmãos de Taiwan ficaram satisfeitíssimos com todos. Eu vou dizer uma coisa, essas acusações aqui eram aquelas acusações dessas cartas que estavam divulgando, que estão divulgando agora. E nós explicamos, claro, não foi ponto por ponto, nós explicamos nos princípios de todos os erros dessas acusações. E os irmãos de Taiwan falaram para nós assim, nós ficamos muito admirados que vocês conseguiram ficar essas 5, 6 horas ao todo ouvindo. Ele disse, nós pensávamos que vocês iam se levantar e ir embora. E mesmo que vocês fizessem isso, nós iríamos compreender, porque sabemos que vocês vieram por uma comunhão e não vieram para isso. Mas vocês aguentaram, ouviram e responderam na vida. Ele disse assim, nós ficamos impressionados. Glória a Deus. Essa é a diferença, né? Nós não respondemos no princípio do certo e errado. E eu vou dizer, aí alguns cooperadores, principalmente os de língua chinesa dos Estados Unidos, cooperadores dos Estados Unidos de língua chinesa, ficaram impressionados que a atitude deles mudou completamente. Diz assim, precisa ter comunhão. Realmente precisa ter comunhão. Daí foi falado mais uma comunhão, e aí o Esdras, né, foi lá para a região de Boston. É Boston, né? E aí junto com Cezinha, tudo, tiveram mais comunhão. E naquele ponto, foi deixado muito claro, dizer assim, o que causa mal-estar a vocês, nós paramos. Ali nos Estados Unidos, parou tudo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas que foram passos muito grandes em direção ao quê? Em direção à solução dos problemas e à questão dos mal-entendidos. Só para vocês saberem, antes disso, antes dos irmãos de Taiwan terem vindo aqui no Brasil, nos solicitando que continuássemos a comunhão, né? Tanto o irmão Benson, como o irmão Ed, como o Alberlin, estiveram aqui no Brasil, e estiveram conosco mais ou menos 3 dias de comunhão. Eles também vieram com acusações, mas nessas acusações nós também explicamos tudo para eles, e eles tinham também voltado satisfeitos. Bom, a questão é que nós fomos então, a partir daí dessa comunhão com os irmãos de Taiwan, várias vezes para os Estados Unidos para busca de solução. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu, Esdras, Roderick e alguma vez Cezinha, nós estivemos ali, estamos aqui à disposição para conversar, para ter comunhão. Os irmãos de Taiwan fizeram força para um ou outro irmão vir ter comunhão conosco. Mas nós queremos uma comunhão mais profunda. Nós queremos uma comunhão para a solução dos problemas.
eu vou dizer uma coisa, nós ficamos disponíveis ali, e eles sabiam que nós estávamos lá. Os irmãos do Taiwan falaram, os irmãos do Brasil estão aqui esperando comunhão, e eles não nos chamaram para a comunhão. Não nos chamaram para a comunhão. Aqueles principais cooperadores não nos chamaram para sentar e dizer, irmãos, vamos orar junto, vamos buscar. E os irmãos estavam sempre falando, dê um passo a mais, dê um passo a mais. Nós voltávamos, tínhamos comunhão com o irmão Dong, o irmão digo, vamos dar os passos. E aí, irmãos, vejam só, naquele... você se lembra daquela conferência quando a irmã Esther, né, esposa do irmão Dong, dormiu no Senhor, não foi? 10 dias depois, o irmão Dong estava junto conosco nos Estados Unidos. Para quê? Para comunhão. Para buscar comunhão. E sabe? E aí, olha quem participou. Todos os cooperadores de Taiwan estavam presentes. O irmão Dong e mais alguns irmãos aqui do Brasil, representando a obra no Brasil, presentes para comunhão, para buscar uma saída. Os irmãos, cooperadores dos Estados Unidos de língua chinesa, estavam presentes, mas os cooperadores dos Estados Unidos, americanos mesmo, mandaram somente 2 irmãos. Os principais nem apareceram. Mas o irmão Dong tinha deixado tudo aqui e foi para lá. Foram mais ou menos 3 dias de comunhão. A comunhão foi uma comunhão muito intensa. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu pessoalmente vi uma grande diferença ali de atitude. Por exemplo, estávamos ali na oração. Na oração, geralmente o que os irmãos oravam é: Senhor, Tu és aquele que está no trono e tal, Tu és Senhor da igreja e tal, tal, tal. Quando o irmão Dong orou, o irmão Dong disse: Senhor, ilumina-nos. Senhor, perdoa nossos erros. Então nós vimos claramente a diferença de alguém que está na luz. Alguém não preocupado com a aparência ou com os slogans espirituais, mas alguém que se humilhava diante do Senhor para buscar uma saída, para a glória do Senhor. Senhor, mostra onde nossos erros, nós queremos nos arrepender. Os irmãos, alguns acusaram, e ele falava: irmão, eu sou um homem, eu erro. Se vocês têm erro, falem para mim. Não fique falando para os outros. Pode falar para mim. Que eu busco diante do Senhor, eu me arrependo. Sabe? E aí nós manifestamos o quê? O sentimento de que para realmente uma solução definitiva desse caso, haveria necessidade de uma semana de comunhão, onde nós todos juntos iremos ter oração, leitura da palavra junto, comunhão, oração.